O Chile é um país que possui uma longa e estreita faixa de terra que se estende por mais de 4.300 quilômetros, localizado entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Devido à sua extensão e formato, o país abrange diferentes climas e paisagens, indo desde o deserto mais seco do planeta, o Atacama, até suas geleiras de tundra alpina no sul do país. Isso faz com que cerca de 90% dos atuais 19 milhões de chilenos vivam na região central do país, ao redor da capital Santiago, fazendo o extremo norte e o extremo sul pouco povoados. Sua luta pela independência da Espanha começou em 1810, porém o Chile só conseguiu se livrar do controle espanhol em 1818, tornando-se então independente. Na história mais recente, o país passou por uma ditadura militar por 17 anos, entre os anos 1973 e 1990, quando a democracia voltou a ser estabelecida na nação. Atualmente, o Chile é um dos países mais estáveis e prósperos da América Latina, possuindo o melhor índice de desenvolvimento humano dentre os países da região. Mas como o Chile chegou nesse elevado patamar se comparado a seus vizinhos? Como eles conduziram sua economia? É isso que vamos conferir nesse vídeo. Depois de 70 anos com a sua economia patinando, em 1970 foi eleito para o governo chileno Salvador Allende. O novo governante aplicou diversas reformas com o intuito de alcançar um maior crescimento econômico. Suas novas políticas incluíram a nacionalização de todo o setor bancário e também de parte de outras indústrias, aumentando consideravelmente os gastos públicos. Para se ter ideia da transformação causada por Allende, em 1970 o país possuía apenas 46 empresas controladas pelo Estado e nenhum banco. E em apenas 3 anos, o Chile passou a ter 488 empresas estatais e 19 bancos controlados pelo governo. A expropriação era parte de seu plano de governo. Nesse período, também foi nacionalizado o cobre, minério no qual o Chile possuía em abundância, sendo o principal produto de exportação do país. Com novos gastos, o déficit do governo saltou de 0,5% para 23% de seu PIB. Para financiar esses gastos, o governo emitiu dívidas que logo se tornaram impagáveis, explodindo a inflação no país, que chegou a mais de 500%. Com o caos econômico instaurado, Salvador Allende sofreu um golpe de Estado da junta militar do país em setembro de 1973. Foi então instituído no Chile uma ditadura militar, um dos períodos mais sombrios de sua história, chefiada por Augusto Pinochet. As regras civis se foram e comunistas passaram a ser perseguidos no país. Além disso, estabeleceu-se uma repressão política contra opositores e há graves relatos sobre diversas violações dos direitos humanos durante esse período. Na economia, a ditadura mudou os rumos que o país vinha adotando. Estabilizaram os déficits públicos e reprivatizaram as empresas públicas. Essas mudanças na rota da economia chilena foram lideradas pelos estudantes do vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman, que ocuparam altos cargos do governo e ficaram conhecidos no país como Chicago Boys. O controle dos gastos públicos e a diminuição da interferência do Estado na economia prepararam o Chile para um enorme crescimento nos anos 90. Apesar da catástrofe em relação aos direitos humanos que a ditadura causou,
a inflação no país caiu para 26% em 1990 e desde 1995 ela nunca ultrapassou os 10%, o que é um marco se tratando da América Latina. Em 1990, a ditadura chegou ao fim no país e a democracia se estabeleceu novamente em território chileno. A transição foi caracterizada por um fortalecimento da austeridade fiscal e financeira do país. O modelo neoliberal de Chicago foi mantido, embora algumas políticas econômicas voltadas para o gasto público social tenham sido promovidas, reduzindo significativamente a pobreza. Em 1990, a pobreza estava presente na vida de 29% dos chilenos, enquanto que em 2013 esse número já era de apenas 2%. Esse crescimento, conhecido como milagre chileno, levou a renda per capita dos chilenos de $2.500 em 1990 para quase $15.800 em 2013. Durante esse período, o país promoveu sua integração total aos mercados internacionais, assinando acordos de livre comércio com os principais parceiros comerciais, como Brasil, China e Estados Unidos. Além disso, em 2010, o país se tornou o primeiro sul-americano a fazer parte da OCDE, organização que foi criada com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e o comércio mundial, e conta com grande parte dos países desenvolvidos do planeta. No entanto, apesar de sua economia estar estabilizada e com seus indicadores em ordem, a partir de 2019, o Chile tem sido marcado por manifestações massivas de seus cidadãos, inicialmente desencadeadas pelo aumento da tarifa do sistema de transporte público de Santiago em 4%. A principal reclamação dos protestantes é a atual desigualdade presente no país. Segundo eles, 80% dos chilenos acabam o mês sem conseguir poupar um único peso, muitas vezes tendo que pagar no cartão de crédito compras de necessidades básicas. Com as dívidas pessoais crescendo, cresce também o desconforto e a frustração. Embora as estatísticas mostrem menos pessoas vivendo em situação de pobreza, existe uma parcela da população se endividando para poder fechar suas contas ao fim de cada mês. A consequência mais notável das manifestações ocorridas foi a realização de um plebiscito nacional em outubro de 2020, no qual os chilenos aprovaram a elaboração de uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte. Porém, no momento em que esse vídeo é feito, a compilação do novo texto constitucional do Chile segue em curso. Em 2022, assumiu o comando do governo do país Gabriel Boric, com a promessa de redistribuir a riqueza do país e consertar o problema com a desigualdade. Atualmente, o Chile continua sendo o país sul-americano com o maior poder de compra, mas sua diferença para o Uruguai vem caindo consideravelmente nos últimos anos. Nos resta acompanhar o que será do futuro próximo desse nosso vizinho que tem tanto a nos ensinar. Esperamos que o país resolva seus problemas logo e volte a trilhar sua trajetória. E aí, gostou de aprender um pouquinho mais sobre o Chile? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!